Já abriu? Sim, senhor. Está aberto o áudio? Agora sim. Então, pessoal, vamos falar com Deus, vamos unir a nossa fé e o Espírito Santo vai dar direção para aquilo que nós vamos falar aqui e eu creio que vai fortalecer a todos, tá? Onde você estiver aí na sua casa, se você puder se concentrar, não queria que ninguém mandasse agora nenhuma mensagem, não fizesse nenhum comentário, mas ficasse ligado conosco e prestasse atenção naquilo que o Espírito Santo vai falar, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Espírito Santo, que o Senhor venha nos orientar e venha falar conosco, venha falar com cada um desses jovens, trazendo vida, sustentando. O Senhor conhece, meu Deus, a necessidade de cada um deles, de cada uma delas, o que cada um deles passa em casa, nesse momento de quarentena, o que estão passando, as situações, sejam contrárias, adversas, sejam aos olhos humanos negativa, não importa, meu Deus, que o teu Espírito venha falar sobre aquilo que seja do teu agrado, que vai alcançá-los, que a tua palavra agora seja de acordo com o que o Senhor quer e atendendo à necessidade de cada um deles. É o que nós te pedimos e entregamos, meu Deus, nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, o que eu queria que você prestasse atenção e absorvesse o que o Espírito Santo tem para falar. Nós já fomos jovens, como você, e as mesmas coisas, porque o diabo não mudou. O que mudou foi a tecnologia, o que mudou foi os anos que se passaram, mas Deus é o mesmo. E o diabo continua sendo diabo, o diabo continua sendo mentiroso, veio para matar, roubar e destruir. Lógico que os tempos são diferentes, porque naquela época não tinha internet e hoje se tem a internet como não tinha naquela época. Então, a tecnologia, o avanço da ciência, da tecnologia é totalmente diferente daquela época. Os costumes, os hábitos, a postura, sentem, a postura e o comportamento dos jovens de antigamente é diferente dos jovens de hoje. Mas o que eu queria que você prestasse atenção e absorvesse aquilo que o Espírito Santo vai falar com você agora e vai te ajudar e vai te renovar. Eu estava pensando a respeito dos conflitos internos. Antes do meu chamado, eu tinha 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, antes do meu chamado, e havia muitos conflitos na minha mente do que seria o meu futuro, o que seria no amanhã, no dia seguinte. Então, esses conflitos internos foram o que me trouxe para Jesus, porque eu era cheio de conflitos internos. Eu vim de uma família de pais que me adotaram, então eu não conheci meu verdadeiro pai, minha verdadeira mãe. Então eu tinha essas coisas dentro de mim e isso me trouxe até Jesus. Então, o que acontece hoje? Deus tem planos para você. Deus tem muitos planos para você que é jovem, mas muitos planos. E nesse período agora, as suas escolhas são definitivas para aquilo que será o seu futuro. As nossas plantações de hoje é que vão definir o nosso futuro. Por isso você tem que tomar muito cuidado com o que você planta hoje. O que você está plantando é a lei da semeadura.
Se você não planta, você não colhe. Se você plantar uma semente podre, uma semente que está estragada, com certeza o fruto, virando uma árvore, depois aquilo ali vai ser aquela árvore que tendo raízes maus, raízes internas com problema, ela vai dar maus frutos. Então, quais são as raízes internas? Quais são as suas raízes internas? Quais são os tipos de pensamento que você alimenta hoje na sua mente? Isso faz toda a diferença para o amanhã. Por quê? Porque um pensamento gera um sentimento. Um sentimento vai gerar uma ação nossa. Essa ação nossa, essa atitude nossa, vai trazer uma consequência, vai trazer uma reação. Então, se você quer ter o seu futuro bem-sucedido, você precisa alinhar a sua mente de acordo com a palavra. Fundamentar os seus pensamentos de acordo com a palavra. Alinhar os seus pensamentos de acordo com a palavra. É ela que vai direcionar e vai dar direção para tudo que nós formos fazer, para tudo. É isso que você precisa ter consciência. Tudo que você for fazer vai ter uma reação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós pensamos, porque isso vai trazer uma consequência. Vai trazer uma consequência. O que nós plantarmos hoje vai definir o nosso futuro. A voz que você ouve agora, porque nesse mundo existe várias vozes, e se você viu a novela de Jesus, se você não viu, ela está passando de novo na Record, então que você veja. O diabo estava sempre ali, do lado das pessoas falando. As vozes negativas, as vozes malignas. Existe a voz de Deus e a voz do mundo e a voz do diabo e dos demônios e a voz da nossa carne, da nossa natureza adâmica e humana. Então eu estava meditando e pensando sobre esse rapaz que aos 17 anos de idade ele tinha muitos sonhos, e aos 17 anos de idade foi vendido como escravo. Mas ele era um grande sonhador. Ele tinha sonhos, e sonhos assim, aos olhos humanos, sonhos impossíveis de serem realizados. Sonhos impossíveis de serem concretizados. Sonhos que estavam muito distantes da realidade dele, do que ele vivia. Eu estou falando de José. E olha só o que está escrito. Olha só o que está escrito em Gênesis. Gênesis capítulo 39. Diz assim. Gênesis 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Então veja que José, aos 17 anos de idade, foi vendido para os ismaelitas como escravo. Um garoto, um jovem, um adolescente que era cheio de sonhos, que era uma pessoa boa de coração, mas por ódio,
por ciúmes e por inveja dos seus irmãos, dos seus 11 irmãos, ele foi invejado. Ele era o filho mais novo, um dos novos, filha de Raquel, e por isso, por causa dos seus sonhos, e porque ele era o preferido de Jacó, então ele começou a ser rejeitado pelos próprios irmãos. Rejeitado pelos próprios irmãos. E veio a ser dado para o seu pai como morto. Eles falaram que José caiu no poço e morreu, e trouxeram uma camisa dele, uma peça de roupa dele com sangue, dizendo que ele tinha morrido, que ele tinha sido atacado e morreu. E foi vendido, mas na realidade ele foi vendido como escravo. E veja que dos 17 até os 30 anos, José viveu 13 anos longe de tudo e de todos. Dos 17 até os 13. Mas José nunca perdeu os sonhos que ele tinha. Ele nunca perdeu e nem nunca deixou ninguém tirar a visão dele e a comunhão dele que ele tinha com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus, com certeza. Por quê? Porque ele deve ter ouvido da história do bisavô dele, Abraão. Ele deve ter ouvido a história do seu avô Isaque. E ele sabia da história do seu pai Jacó. Então, José tinha entendimento do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E lá no Egito, e por tudo que José vinha passando, ele foi ser escravo, depois ele virou mordomo na casa de Potifar, se tornou prisioneiro até se tornar governador. Mas tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, toda a humilhação e desprezo, e como escravo, tudo isso serviu para prepará-lo. Tudo isso serviu para José ser preparado, para se tornar o homem que ele foi. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você passa por coisas que você não está entendendo hoje. Você está passando por situações que você não compreende. Dentro da sua casa, uma perseguição, dentro de você um conflito interno, uma luta na sua mente contra as vozes, um desejo carnal. O diabo vem querendo te peneirar como quis peneirar Pedro. Porque assim também o diabo sabia dos planos de Deus para José e permitiu ele passar por tudo aquilo. Como Deus também permitiu e vem permitindo a gente passar por essa pandemia para que venhamos crescer, para que venhamos se tornar pessoas melhores, para que as pessoas vejam que a Bíblia não é mentira, que a palavra de Deus não é uma fábula, não é uma utopia, não é uma lorota, não é uma balela. Tudo que está escrito na palavra de Deus vem se cumprindo. E você, jovem, seja você rapaz ou moça, você não tem que andar no costume do mundo. José não andou no costume dos seus irmãos. José não teve os hábitos dos seus irmãos. E olha que ele era o mais novo, ele podia ter sido influenciado pelos irmãos que eram mais velhos, a tomar atitudes erradas, a ter atitudes erradas. E é isso que você tem que ter. Você tem que ter uma mente forte para que ninguém venha opinar, ninguém venha te ludibriar, ninguém venha te induzir, ninguém venha te seduzir a ponto de você andar no caminho errado.
José foi firme. Será que ele não gostava dos irmãos dele? Será que não tinha um irmão dele que tinha que se espelhar? Mas José nunca se espelhou em nenhum dos irmãos dele, porque com certeza José via que as atitudes dos seus irmãos eram atitudes erradas, e ele não concordava com as atitudes dos irmãos. E quando ele relatou o sonho, que as 11 estrelas, o sol e a lua iam se curvar perante ele, representando o pai e a mãe, e representando os irmãos, aquilo criou ódio dos irmãos contra ele. Por isso também, você não deve falar dos seus sonhos para ninguém. Você deve guardar o que Deus vem falando na sua mente. Quando se concretizar, você fala, porque nem todo mundo tem a mesma fé que você, nem todo mundo da sua casa tem a mesma fé, nem todo mundo da igreja tem a mesma fé. Isso, não manda comentário agora, não. Presta atenção e pega o espírito do que está sendo passado. Então, José, assim como Jesus, quando nasceu, o anjo apareceu para José, agora José, o marido de Maria, e mandou ele descer para o Egito. Assim como Jesus ficou lá durante uns 6, 7 anos no Egito, e ali ele cresceu por causa da perseguição de Herodes, e lá no Egito Deus foi preparando ele também. Lá no Egito José foi preparado. Lá no Egito José foi preparado. Ele teve que passar por tudo aquilo, por prisão, por escravidão, até cair na cadeia, no presídio. Mas Deus sempre foi com ele. Dos 17 anos até os 30 anos, era para ele ter desistido da fé. Era para ele ter esquecido o Deus do pai dele, o Deus do avô e do bisavô dele. Porque ele começou a viver no Egito, era para ele ter seguido a cultura egípcia. Era para ele ter abandonado o Deus invisível e passar a adorar os deuses dos egípcios, os deuses do Egito. Mas não, ele manteve a fé, ele manteve a consciência dele limpa. E ele sabia que o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, seu avô e bisavô, e o Deus de seu pai Jacó era com ele. Ele não deixou ser, ele não foi mente fraca, ele não foi induzido nem pelos irmãos e nem foi induzido pelos egípcios a trocar de Deus, a seguir aquela cultura. Ele se manteve firme na fé. Ele não abriu mão do sonho dele, ele não abriu mão da fé dele, de perseverar e confiar em Deus. E é o que você deve fazer, continuar perseverando em Deus, continuar lutando pelos seus sonhos, ter uma meta, ter um ideal, ter um objetivo, ser um jovem centrado, ser um jovem focado, ser um jovem que não venha ser ludibriado, que não venha deixar a prostituição, a pornografia, a internet tomar conta de você. Mas você ser uma pessoa realmente alinhada, sincronizada, com comunhão, com uma intimidade com Deus. Olha só o que está escrito em Gênesis 39, versículo 2 agora. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor, o Deus vivo, estava com ele, e tudo que, versículo 3, que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Aí está o segredo. Ninguém era com José. Ninguém. Mas Deus era com José. Deus era com José. Os irmãos não eram com José. Ninguém era com José. Era para ele ter desistido. Mas Deus era com ele. Ele não ficou desanimado quando foi vendido como escravo. Ele não ficou desanimado quando ele foi comprado por Potifar e se tornou mordomo. Ele não ficou desanimado quando fizeram uma injustiça e ele foi jogado no calabouço, dentro do xadrez, lá dentro da prisão. Ele se manteve confiando em Deus. E às vezes Deus vai permitir você passar por uma escravidão, Deus vai permitir você passar por uma prisão,
mas se você obedecer e for fiel, Deus vai ser contigo. Versículo 4. José achou graça em seus olhos e serviam. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Quer dizer, quando Potifar viu que Deus era com José, ele achou graça diante de Potifar. Quer dizer, quando a gente está bem com Deus, a gente não vai ter, ainda que as pessoas olhem com maus olhos para a gente, ainda que as pessoas não te compreendam, não te entendam, ainda que as pessoas te critiquem, não tem problema. Elas vão ver que Deus é com você. Seu pai, a sua mãe tem que ver Deus em você. Como Filipe perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo você anda comigo, você não sabe quem é o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, quem olhava para Jesus, via Deus. Quem olhar para você vai ver Deus. Quem olhava para José, você viu o Deus do pai dele, o Deus de Abraão com ele. E isso fazia ele fazer a diferença. Versículo 5, Gênesis 39, 5. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Versículo 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse a mulher do seu senhor, disse a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou minha mão tudo o que tem. Versículo 9. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ali foi um teste. Ali foi o teste final. Ali foi a tacada final, ou uma das últimas tacadas que o diabo deu para tentar tirar a fé de José. José era de boa aparência, era um rapaz bonito. E a mulher de Potifar, quando olhou para ele, se sentiu atraída e seduzida. Mas ele não pecou. Ele poderia ter ido para a cama com ela, poderia ter feito sexo com ela, poderia ter tido relação com ela, mas ele não fez isso. Ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve firme. Ele obedeceu, ele não pecou contra Deus, ele não queria manter a consciência dele suja. Ele queria manter a consciência limpa. E aí o resultado você sabe. José saiu da prisão, se tornou governador do Egito, morreu aos 110 anos de idade. Ele governou o Egito 80 anos no reinado, no governo. 80 anos, a ponto que depois o seu pai, Jacó, e os seus irmãos, quando houve fome na terra de Canaã, e eles tiveram que ir para o Egito, José teve que sustentar os seus irmãos. Chegou a hora da vingança. Chegou a hora que Deus entregou tudo na mão de José. É o que Deus vai fazer com você, jovem. Você não sabe qual é o seu futuro. Eu sei que o seu futuro é promissor e que Deus vai fazer algo grande através de você. Se você não casar com a pessoa errada, se você não escolher uma namorada ou um namorado que não seja de Deus, tem que ser um homem de Deus para namorar com você, para casar com você e constituir uma família. Tem que ser uma mulher de Deus. Então você tem sonhos? Você sonha em ser médico? Você sonha em ser engenheiro?
uma médica, você é um atleta, você sonha entrar num time profissional, você é arquiteto, engenheiro, você está fazendo faculdade, você está estudando para ser um advogado, para ser um juiz, uma juíza, para ser um professor, você está fazendo aí TI, sabe? Você entende tudo de computação, de internet, e você tem vários sonhos. Mas o que eu te aconselho? Os sonhos de José estavam de acordo com o de Deus. Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, seus sonhos têm que estar de acordo com o de Deus. E quando você olha o coração de José, Jesus lá na cruz disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Lá no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 19, diz assim, Gênesis 50, 19. E José lhes disse para os irmãos e para o pai: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para consertar a gente com vida. Agora, pois, não temais, nem vos e eu não temais, e eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhe falou segundo o coração deles. Então veja que José perdoou os irmãos. José tinha um coração limpo. José, na época da sequidão no Egito, prosperou. José tinha um coração limpo. Está lá escrito, Jesus disse, bem-aventurados são os limpos de coração. Os limpos de coração. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. José tinha todos os motivos para ter muito ódio, muita raiva, muita mágoa dos seus irmãos, mas não. Ele perdoou. É o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então você deve ter o seu coração limpo. Você deve perdoar. Você não deve guardar mágoa de quem fez o mal para você. Pelo contrário, José, ele pagou o mal fazendo o bem. E ele sempre manteve os seus sonhos em alta. Ele sempre confiou que Deus ia honrá-lo e que Deus ia exaltá-lo e que Deus ia fazer ele dar a volta por cima. E ele morreu em ditosa velhice, né? Como seu bisavô Abraão, que morreu aos 175, como seu pai Jacó, que morreu aos 120 e poucos anos também, como o seu avô Isaac. José morreu com 110 anos. Ele governou 80 anos. Olha só, vamos falar que ele sofreu 30 anos, desde quando ele nasceu até chegar aos 30 anos como governador. Porque, na verdade, o sofrimento dele começou aos 17, né? Com 15, 16 anos de idade. Que ele via a rejeição dos irmãos. Mas olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez na vida de José. Ele deu fruto. Sabe por quê? Porque ele não andou no conselho de ninguém. Ele andou no conselho da palavra. Ele andou no conselho da palavra. E é isso que eu venho fazendo. Hoje eu tenho 42 anos. Eu vou fazer 43 anos. 43 anos. 43 anos. Menos
Já são 26, vai fazer 26 anos. 26 anos que eu sigo, 26 anos que eu obedeço essa palavra. 26 anos que eu sigo o conselho disso aqui, ó, da palavra de Deus. Quando eu tinha a sua idade, eu tive nenhum dos meus amigos eram convertidos. Eles me deram muito conselhos para mim não seguir Jesus, para mim andar no caminho deles. Mas eu resolvi escolher o que o salmista disse, né? Salmos 1, versículo 1, diz assim, Salmos 1, versículo 1, bem-aventurado, feliz, o homem ou a mulher, o jovem, ou você jovem, essa jovem, feliz você jovem, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você não anda segundo o conselho dos seus amigos na faculdade, das suas amigas que não têm Jesus. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha só, que é o que José tinha. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, José manteve a cabeça dele em Deus, na palavra. Na bênção que o pai dele tinha e o que o seu avô e bisavô tinham. Ele manteve a cabeça dele em Deus. Ele nunca tirou a cabeça dele de Deus. Hoje a gente tem a Bíblia. Medita nela, mergulha nela. Foi o que eu fiz. Amanhã você pode estar aqui no meu lugar, no lugar do pastor Bruno. Você tem um sonho de ser pastor, de casar, de ser uma obreira, de ganhar almas, de levar Jesus, ser a luz desse mundo, ser o sal da terra. Você tem que ser exemplo até para os mais velhos, mesmo sendo jovem e, de repente, você sendo um jovem que não tem muita experiência, porque eu não tinha experiência e eu já dava conselhos para os mais velhos, por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito Santo que estava em mim. O Espírito de Deus, o Senhor era com José, esse era o segredo. Deus tem que estar com você, mas você tem que andar fora do pecado, largar tudo que não presta, tudo que é nocivo à fé, ser um jovem inteligente. Aí no versículo 3 diz assim, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto, e a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí. Pois é como a árvore plantada junto às águas, quer dizer, ser fiel aos princípios divinos. Em meio hoje a uma geração corrompida, que a gente vive hoje, você tem que ser muito determinado, muito determinada, muito determinado e muito determinada a não se corromper e não deixar a internet te induzir, porque pela internet você pode ir pela opinião de muitas pessoas, né, erradas. Com a internet, por exemplo, tem sido cada vez mais fácil ser influenciado. Hoje a internet pode ser os irmãos de José. A internet hoje pode ser os irmãos de José. Te levar para o mau caminho ou querer te destruir. Ser influenciado pela malícia, pelos padrões seculares. Basta você clicar e a outra pessoa interage. E você absorve ideias e sentimentos com quem não tem o mínimo de temor com Deus, com o Altíssimo. Basta um clique para você destruir a sua vida. Mas se você seguir isso aqui, se você souber usar a internet para o seu crescimento espiritual, então você vai ser um instrumento, você vai ser um expoente nas mãos de Deus. É o que eu vou determinar aqui agora para vocês. Por isso diz aqui, por isso, versículo 5. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores. Aqui Deus já está falando da salvação. Não se esqueça que você tem uma alma.
os apelos da sua carne, a tentação, o desejo é forte, porque a nossa natureza pede isso. Mas vença isso. Você tem uma alma. Vença a sua fraqueza. Vença os seus próprios sentimentos, sabe? Vença o seu coração. Vença o que os seus olhos estão vendo. Versículo 6, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Vão perder a salvação. Se apegue a Deus, as profecias vêm se cumprindo. A palavra de Deus vem se cumprindo. Se apegue a Deus, porque Deus ele te escolheu. Dentre mais de quase 8 bilhões, 7 bilhões de ser humano, jovem, Deus te escolheu. Você sabe o que é isso? Que você é uma joia para Deus? Que você é uma joia. Você não é uma bijuteria. Você é o tesouro particular de Deus. Você sabe o que é isso? Como José. Assim como Deus escolheu José, quando Deus me chamou, eu tinha a idade de José. E eu tive muitas propostas para pecar, para abandonar minha fé, para destruir tudo. Mas eu preferi andar com Deus, fazer a vontade de Deus. Você vai ser como uma árvore plantada, uma fonte inesgotável, que nunca desanima, que crê todo o tempo, e os frutos vão aparecendo através da obediência. É isso aí. Significa essa árvore plantada junto às águas, significa o quê? As águas do Espírito. Significa o Espírito Santo fluindo dentro do seu interior. Quer dizer, você é uma árvore frutífera. Você é uma árvore que dá fruta a todo tempo. Então você sempre tem uma palavra para dar para os jovens. Você sempre tem um testemunho para contar. Aquilo que o Bispo Brian ensinou para vocês, vocês põem em prática. O que o Bispo Júnior vem ensinando para vocês, vocês vêm pondo em prática. O que o pastor Bruno vem ensinando para vocês, você toma como exemplo, pega e leva isso para outros jovens. Você não é influenciado, você é influenciador do bem. Você é influenciador do bem. Hoje, a maioria dos jovens, como você no passado pode ter acontecido, quando você se drogou, quando você caiu no homossexualismo, no lesbianismo, foi através de quem? Foi através de algum exemplo que você viu. Se você não teve exemplos bons dentro da sua casa, aí você, lá fora, você viu, tanto lá fora como dentro da sua casa, você teve maus exemplos. Ou se você teve bons exemplos dentro da sua casa, você teve bons exemplos dentro da sua casa, mas do lado de fora você foi induzido, você foi influenciado por outros mais velhos ou mais novos do que você, que fizeram a sua cabeça. Aí você caiu no mundo da droga, da prostituição. Quem sabe você virou uma garota de programa, você caiu para o homossexualismo, você virou um drogado, você se mutilava, se cortava, mas hoje você está livre. Então hoje você não é mais influenciado, você é um grande influenciador para o bem, não para as coisas do mal, mas para o bem, tá bom? Fecha os teus olhos aí agora e o Espírito Santo, ele vai te renovar aí agora. Meu Deus, eu abençoo todos eles. Eu abençoo todos eles, meu Pai. Que o teu Espírito venha ser derramado agora, meu Pai. Porque o que o Senhor falou aqui serve para mim. Desde os meus 16, 17 anos de idade, o meu sonho já estava ligado aos sonhos do Senhor. E eu continuo com essa mesma fé, meu Deus. Com a mesma fé. E quero manter essa fé até o fim da minha vida, até o dia que o Senhor me levar para o teu reino, até o dia que o Senhor que a minha alma separar do meu corpo. Eu quero a minha salvação. E enquanto isso, viver é Cristo. Essa é a fé, meu Pai. Transmitir essa alegria, a alegria do Espírito, a alegria da salvação para os que estão perdidos em trevas,
para aqueles que estão vivendo hoje nas garras, nas mãos do diabo. Ah, meu Deus, sustenta cada um desses jovens. Derrama o teu espírito sobre eles agora. Derrama a tua presença sobre cada um deles agora, meu Pai. Seja batizada aí agora. Seja essa árvore frutífera. Seja o Senhor com você, como foi com José. Ah, meu Deus, faz a tua obra, meu Pai. Envolve a mente, envolve o coração. Faz nascer dentro dele, coloca a semente divina aí dentro do coração deles. Coloca a semente divina aí dentro deles, meu Pai. Sopra o teu espírito aí agora. Agora, aí no quarto deles, na casa deles, onde eles estão assistindo, que eles recebam o Espírito Santo. Que a tua vontade seja feita, o teu reino seja estabelecido dentro deles. O reino de Deus que não vem com visível aparência. Ah, meu Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor falou para nós aqui agora. Vamos manter. O Senhor está preparando cada um de nós como preparou José. E o Senhor nos prepara em meio aos desertos, às injustiças, às lutas, para nos qualificar lá na frente, nos tornarmos especialistas, especiais e diferentes. Então, meu Deus, eu te amo. E eu entrego todos esses jovens nas tuas mãos. Em o nome de Jesus, se você crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, o Espírito Santo é contigo, tá bom? Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, senhor bispo. Está aqui o pastor Bruno. Tamo junto e misturado, galera. Tá aí, ó. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo... Deixa eu ver aqui. Vamos aqui, antes da gente terminar, alguns comentários aqui. Cadê? Vamos aos comentários aqui. Ver qual região, né, bispo? Comenta aí o que Deus falou com você. O que o Espírito Santo falou com você. O que o Espírito Santo falou com você? O que você entendeu? Eu vou lendo aqui, ó. Agora comenta aí. Aqui, comenta aí. Muito forte mesmo, mas o que você absorveu? Quero saber o que vocês absorveram. Qual a experiência, o que Deus falou aí com você agora? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Ser fiel até o fim, haja o que houver. A Leiriane falou, Leiriane Souza, de Mogi Mirim. Temos que ser uma fonte a jorrar. Deus me fez lembrar das vezes que ele usou minha boca para levar vida. E vai continuar. A Aline está falando. É isso aí. Campo Grande, o Edson diz, no espírito de José, ser um influenciador do bem. É isso aí. Mirela diz, reunião muito forte, bispo, independente das tribulações, vamos até o fim. Uma coisa que José tinha era a dependência de Deus. Por isso que ele suportou tudo. Ele dependia de Deus. O Cauã diz, muito forte, aprendi, os meus sonhos têm que estar ligados aos sonhos de Deus. É isso aí, Cauã. O José, o jovem inteligente, prioriza a comunhão com Deus, se mantém dentro da vontade de Deus. É isso aí. A Maiara, muito forte, bispo, ao negarmos a nossa vontade, carnais, e alimentar a nossa fé. Que eu tenho o coração como o de José, puro, como de uma criança, a Graziele fala. Forte, bispo. Poder nos usar, mesmo estando em casa, vamos fazer o bem. É isso aí, vocês devem fazer o bem para a família de vocês, para seus pais, para aqueles que não são de Jesus, né? Ainda que ninguém seja comigo, mas, meu Deus, a Ana Laura fala, por isso eu sei que já deu tudo certo. É isso aí, Ana. O pessoal da print gráfica, para viver sempre na palavra dele e ser fiel. A Aline diz, Aline Oliveira, muito forte, bispo, para um dia podemos falar de algo com propriedade, temos que passar por aquilo. Como falar de um deserto se não passar por um? É isso aí, Aline. Coisas da Érica diz, devemos ser jovens focados na palavra, não ser levados pelo mundo. Excelente. Temos que viver pela palavra. Nossa mente tem que estar voltada à palavra de Deus. A Ana Ferraz. Isso. Deus abençoe vocês, tá? Que o Espírito, muitos comentários aqui, depois o pastor Bruno vai ver e pode repostar e dar exemplo aí para outros jovens. Deus abençoe vocês poderosamente. Que o Espírito Santo ilumine a todos. E que o sonho de Deus, a vontade de Deus na vida de vocês se cumpra.
Bem, parar?